Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra que pode te ajudar a encontrar paz, tranquilidade e refrigério. E eu quero que você esteja comigo acompanhando essa palavra de Deus para a sua vida. Eu quero também deixar um abraço grande para Soraya Barbosa, que nos acompanha já de muito tempo, lá em Barcelona, na Espanha. Soraya, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar compartilhando a nossa palavra, tá bom? E eu quero também fazer um apelo para que outras pessoas nos ajudem a compartilhar a palavra de hoje. Por favor, envie para os seus contatos, mande no WhatsApp, no Facebook. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, inscreva-se. Também já dá o seu like e deixa um comentário nessa palavra aqui, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 3. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Tessalônica, no sentido de acalmar, de tranquilizar o coração deles, porque havia entre eles grandes discussões acerca da volta do nosso Senhor Jesus. Aliás, boa parte das igrejas dessa época, as igrejas que foram orientadas por Paulo através das suas cartas, também as igrejas orientadas por João, que também escreveu cartas às igrejas, enfim, havia entre eles um pensamento que a volta de Jesus aconteceria na geração deles, na era deles. O próprio apóstolo Paulo tinha esse pensamento que faltava muito pouco para que Jesus voltasse. Mas, embora o apóstolo tivesse esse pensamento, ele mantinha o seu equilíbrio, ele mantinha-se preparado e ele mantinha-se fazendo a obra. Aquilo que lhe chegava à mão ele fazia e fazia com excelência, sem ficar perturbado, alarmado, preocupado. E essa postura que o apóstolo tinha diante de Deus, ele está tentando transferir para a igreja de Tessalônica. Porque os tessalonicenses estavam, alguns deles, alarmados, preocupados e fazendo grandes cogitações e discussões em torno da volta de Jesus. E nesse trecho, essas palavras dão a entender que parece que tinha gente se aproveitando dessa preocupação deles e estava também, de alguma forma, tentando perverter a igreja ou tentando deixá-los ainda mais alarmados. Porque quando ele escreve aqui, olha, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, ou seja, ele dá a entender que havia pessoas que talvez pudessem estar escrevendo cartas com a intenção de passar uma certa preocupação infundada para a igreja. Não era momento deles entrar nessa crise. E aí, o apóstolo escreve essa carta falando sobre como eles deveriam proceder diante disso. E ele, no versículo 3, ele diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Sabe por quê? O que mais tem é gente querendo enganar o povo de Deus ao longo de toda a história da igreja cristã. Sempre se levantaram falsos profetas, sempre se levantaram instrumentos do diabo para tentar enganar, para tentar perverter, para tentar causar preocupação.
Houve um tempo que o diabo ele agia escancaradamente, mas hoje parece que com a experiência dos séculos que se passaram, ele se torna cada vez mais sutil. Você deve conhecer pessoas que estão sempre preocupadas com a volta de Jesus, não é? Conhece pessoas assim que parece que o assunto na vida delas é simplesmente a preocupação com o dia que Jesus vai voltar, ou então a preocupação em decifrar os enigmas do Apocalipse, não é? Você não conhece alguém assim que está sempre preocupado com isso? Eu não estou aqui dizendo que as pessoas não devem se preparar para a volta de Jesus. Todos nós devemos estar preparados. Só que essa preparação não se dá pela preocupação, não se dá pelo temor, por aquela situação da pessoa não conseguir mais viver e ficar pensando só nisso. Sabe por quê? O próprio Senhor Jesus, quando os seus discípulos começaram a especular, tentando saber qual seria o dia da volta, em Atos 1, 7 e 8 ele diz assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O próprio Senhor Jesus, ele trouxe uma palavra que convidava os seus discípulos a não ficar preocupados tentando descobrir que dia que Jesus voltava, ou que dia que Jesus voltaria. Jesus deixou claro, Deus não revelou isso nem aos anjos, nem ao próprio Jesus. Ele disse: essa data o Pai guardou para Ele. Ele guardou essa data para Ele. Mas tem gente que gasta o seu tempo, gasta a sua vida tentando decifrar, e alguns fazem previsões e depois passam vergonha. Então, o que é que Jesus pediu para os seus discípulos fazerem? Jesus disse assim: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas. A nossa preocupação deve ser essa, em ser testemunha de Jesus. Como eu disse, há muitas pessoas preocupadas com que dia que Jesus vai voltar, o que significa aquilo no livro do Apocalipse. Mas você também deve conhecer obras humanitárias carentes de serviço e mão de obra, não conhece? Conhece creches, conhece projetos sociais que precisariam de pessoas engajadas para ajudar a salvar crianças da vulnerabilidade, salvar vidas, amparar pessoas, cuidar da saúde de idosos. Você não conhece várias instituições que estão carentes de serviço e mão de obra? É interessante que enquanto muitos discípulos de Jesus ficam preocupados com coisas que não há necessidade para se preocupar, enquanto isso o diabo os engana e os mantém ocupados para que eles não se preocupem com aquilo que a gente precisa fazer agora. Enquanto Jesus não volta, a nossa tarefa é ser testemunha. E ser testemunha não é simplesmente ir lá na frente da igreja, pegar um microfone e falar o que Jesus está fazendo, mas é a gente arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo que precisa ser feito. Ajudar pessoas carentes, ajudar pessoas a conhecer Jesus por meio do nosso serviço, do nosso trabalho. É bom que a gente distribua panfletos? É bom. Mas tem muita gente que não quer panfleto, quer um prato de comida. Tem muita gente que está cansada de ouvir musiquinha e está querendo ouvir uma palavra de Deus de encorajamento. Então, eu convido você a se engajar na obra de Deus. O nosso convite é para que nós procuremos nos ocupar de fazer o bem sem nos preocupar com as coisas que não nos foram reveladas. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, conforme diz o salmista. Talvez seja por isso que Ele nos privou de conhecer algumas coisas, porque senão a gente ficaria muito preocupado com aquilo que está para acontecer e não se preocuparia com aquilo que a gente precisa fazer. E nós precisamos fazer algo agora. A palavra de hoje é: acalme-se. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família e você não precisa se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Deus poderoso de graça, bondade, infinita misericórdia, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder descansar naquilo que o Senhor nos disse, que o Senhor cuidaria de nós. Obrigado, Jesus, porque tu dissestes um dia que não nos abandonaria.
Pelo contrário, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Espírito Santo, porque podemos perceber a Tua presença em nós, nos acompanhando, nos dando direção, livrando-nos de todo o mal. Queremos também ser úteis na obra missionária da salvação. Ajuda-nos a tirar da mente, da cabeça, toda e qualquer preocupação desnecessária, que nós possamos nos envolver na obra do nosso Senhor Jesus, que nós possamos ser os braços de Deus aqui na terra para acolher o necessitado, o aflito, o angustiado. E que pessoas agora, por meio desta oração, possam se desvencilhar, se livrar das preocupações, das ocupações desnecessárias e possam receber a paz, a tranquilidade, o refrigério no seu coração, e assim possam glorificar a Deus, descansando na certeza e na fé de que o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Senhor, abre portas de trabalho para aqueles que precisam de um emprego. Senhor, restaura o casamento daquele que precisa de uma restauração, de um lar que foi destruído. Meu Deus, opera curas nesse momento, visita os enfermos, os acamados, visita aqueles que estão com dores terríveis e sara, meu Deus, dá o alívio, liberta os oprimidos, aqueles que estão escravizados pelo pecado, pelos vícios. Senhor, ampara aqueles que se sentem angustiados, sozinhos, amargurados. Que Tu possas hoje dar um dia maravilhoso para cada pessoa que ouviu esta oração. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu te pedir um favor. Eu gravei uma oração para você ter um dia muito bom. Eu gravei uma oração da manhã e eu quero muito que você ouça essa oração. E você ouça não apenas hoje, mas todos os dias. E você vai perceber uma mudança na sua vida. Faça isso. Que Deus te abençoe. Aqui está o link.